O número de registros de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, aumentou mais de 1000% entre 2017 e 2022. O salto foi resultado da política de flexibilização de acesso às armas de fogo promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Para especialistas em segurança pública, esse aumento vem tendo e pode continuar a ter consequências desastrosas, principalmente em áreas deflagradas, onde o Estado, o crime organizado e a milícia estão em permanente confronto. No meio desse fogo cruzado, a população mais pobre e vulnerável se torna alvo frequente das ações policiais e disputas por território. Homens jovens negros são as maiores vítimas de mortes violentas no país. O Entrevista Brasil Tempo Presente entra nesse fronte para entender as raízes segregadoras das políticas de segurança pública do Estado brasileiro. Olá, obrigado pela companhia de vocês. Eu sou Sérgio Abrantes e hoje eu vou conversar com Cecília Oliveira. Cecília Oliveira é uma jornalista investigativa e é a diretora executiva do Instituto Fogo Cruzado, iniciativa que produz dados sobre a violência armada em grandes centros urbanos do Brasil. Cecília, prazer falar com você. Prazer. Muito obrigado. Estamos aí para falar sobre essa coisa tranquila. Cecília, a gente já vinha enfrentando um problema gravíssimo de violência urbana antes da eleição de Bolsonaro. Com a eleição de Bolsonaro e a liberação das armas e essa proliferação de CACs pelo Brasil afora, piorou muito a situação, né? Sem dúvida, porque a gente tem um problema aí de gargalo mesmo, no sentido de que a situação do Brasil já não era muito boa, né? Nós somos um dos países que mais mata no planeta. E o que a gente fez? A gente franqueou para que as pessoas tivessem mais armas que antes eram inclusive de calibre restrito, que só policiais e militares poderiam ter. E, por outro lado, nós não fortalecemos os mecanismos de controle e fiscalização. Então, o Exército já falou, inclusive, que não faço ideia de quantas armas estão nas ruas, nem nas mãos de quem, em que cidade. Ou seja, hoje a gente tem um número absurdo de armas nas ruas e aquelas pessoas responsáveis por fiscalizar e por manter o controle não têm nenhuma noção de onde isso está, quais armas são essas. Então, esse é o problema que a gente vai ter que lidar daqui para frente, porque a arma é um bem muito durável. Então, assim, não vai estragar daqui 2 anos. Vão estar aí nas ruas por décadas. Então, esse é, inclusive, um desafio enorme desse governo. Na verdade, é muito mais fácil você aumentar a quantidade de gente com arma na mão do que depois recuperar as armas, né? E essas armas, elas não ficam guardadas, elas não deixam de ser usadas, né? A maioria delas acaba sendo usada e contra as pessoas que não têm nada a ver com isso. Sem nenhuma dúvida. Inclusive, o Instituto Sou da Paz lançou uma pesquisa recente e já foi constatado que essas armas que antes não eram apreendidas com frequência, como as 9mm e fuzis, estão sendo muito mais apreendidas em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são os estados que a pesquisa abrange. Então, assim, a polícia é que está tendo que lidar com isso. E uma polícia que a gente conhece, já é sucateada há muitos anos. Então, assim, se você vê, a capacidade de investigação da Polícia Civil é minúscula, tanto que os nossos índices de elucidação de crime são ridículos. Então, assim, é isso, aumentou largamente o acesso, não tem fiscalização e quem está lidando com isso agora são as polícias estaduais. E a gente está vendo todo dia nos jornais aí, apreensão de 1000 armas, 2000 armas que antes eram de calibre restrito. E isso são as coisas que consegue se ver. Cecília, você no Instituto Fogo Cruzado, você monitora esses casos de violência, né? Como é que você começou como é que começou essa ideia? Como é que ela é executada e quais são os seus efeitos práticos? O Fogo Cruzado, ele nasceu de uma dificuldade minha como jornalista, porque eu estava procurando informações relativas a vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro, isso era 2015, e não achei. Em 2015, o Rio de Janeiro era aquele Rio de Janeiro estampado nos jornais de a cidade maravilhosa, tudo belíssima, tivemos Olimpíadas, temos Copa do Mundo, então estava nessa vibe. Mas quem transitava e morava pelo Rio de Janeiro sabia que não era bem assim. E foi uma época que eu estava vendo os meus colegas ali nas redes sociais falando muito.
fiquei preso na rua tal por causa do tiroteio, tive que abaixar no meio da Avenida Brasil por causa do tiroteio. E comecei a contar ali e, né, a minha comunidade era uma micro bolha. E tinha em volta de 8, 10 ali por dia que eu conseguia ver. Mas tinha essa noção que, obviamente, a realidade era muito maior do que ali só a timeline do meu aplicativo. Então, eu comecei a escrever isso e falei, gente, tem muito mais acontecendo aí. E eu lembro de ver uma capa do jornal Vozes das Comunidades. Ali era 2015. E a capa era, estamos há 100 dias sob tiroteios. E isso não era refletido nos grandes jornais que estavam cobrindo o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Aí eu falei, temos uma coisa aí. Então, na época, conversei com uma amiga que estava no Anistia Internacional, nasceu incubado ali, a gente se emancipou e estamos aqui hoje já cobrindo as cidades das regiões metropolitanas do Rio, Recife, Salvador, e estamos chegando agora nas cidades da região metropolitana de Belém do Pará. O Rio de Janeiro, você acha que ele piorou? Tem um novo cenário aí, mais complexo de violência? Essa é uma pergunta interessante porque a gente tem algumas coisas a observar. Se você ler a capa do jornal hoje, você vai ver Operação na Rocinha, Operação em Manguinhos. Apreendeu X quantidades de drogas, X armas. Se você pegar um jornal há 10 anos, há 15 anos, você vai ver exatamente a mesma manchete. E isso é sintomático de como a gente trata a segurança pública no Brasil. Nós tratamos a segurança pública no Brasil com negacionismo. Nós não fazemos uma política pública baseada em evidências, em pesquisa, em cenário. E é por isso que está do jeito que está. Então, para você ter uma noção, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro que a gente conhece. Super famoso mundialmente por chacinas. Tivemos grandes chacinas aí onde o Brasil foi condenado internacionalmente. Nós temos essas operações policiais cinematográficas. E hoje o Rio de Janeiro não tem um plano de segurança pública, extinguiu a Secretaria de Segurança Pública. E o Ministério Público, que é um órgão muito importante nesse debate, porque a função dele é fiscalizar a má conduta policial, simplesmente extinguiu o órgão que era responsável por isso. Então, assim, dá errado, porque a única opção é dar errado. E, além disso, nós sabemos, né, muitas facções, muitas milícias, e o Estado do Rio de Janeiro não produziu essa informação sobre o que são as milícias, para onde elas estão indo, estão batalhando com quem, tanto que o Fogo Cruzado, em parceria com o GENI, da UF, produziu um mapeamento enorme, ali baseando em dados do Disque Denúncia, do Pista News, para que a gente conseguisse entender onde e como, o que está acontecendo com isso. E a gente conseguiu mapear que nos últimos 16 anos, a atuação das milícias cresceu quase 400%. Então, assim, e aí você olha as operações policiais, baseadas em tráfico. Então, assim, tem uma dissonância enorme, mas aí vou falar dissonância entre aspas. Isso que você está falando é importante pelo seguinte, porque, na verdade, esse trabalho deveria ser um trabalho de inteligência do Estado, né? É feito por organizações independentes. E, ao ser feito por organizações independentes, serve como informação para a sociedade, mas, na verdade, não é nem usado como ferramenta de inteligência por parte das forças estatais, né? Sempre quando o Fogo Cruzado chega em um estado, o primeiro passo é tentar descredibilizar. Mas a pessoa assim do tipo, ok, então olha a minha base de dados e me diz onde está o erro. Ninguém aponta o erro. Então a gente sabe que é uma coisa muito mais apenas para poder refutar, porque os governos do estado não vão produzir provas contra si. Para você ter uma ideia, eu mencionei aqui as balas perdidas. O governo do estado do Rio de Janeiro produzia essa informação até 2012.
e decidiu um belo dia tirar isso de circulação, ou seja, é uma decisão política. Porque quando você não produz essa informação, você pode simplesmente ignorar esse problema. Claro. Que foi o que aconteceu na imprensa. Se você pega as matérias ali depois de 2012, fica parecendo que balas perdidas são casos isolados. E não são. Hoje, com os dados do Fogo Cruzado, eu posso te dizer que a gente tem uma média aí de 100 por ano. Não existe 100 casos isolados de alguma coisa por ano. E depois, quando a gente... vou dar um chute aqui. Toda vez que eu vejo a bala perdida, que não é perdida porque ela encontrou um alvo, né? Infelizmente, eu olho e assim, tem um certo padrão, né? As pessoas que são vitimadas por essas balas, né, atiradas a esmo, parece até que eram alvos intencionais, porque elas têm um perfil muito claro também, né? Sem nenhuma dúvida. A gente vê que as operações policiais feitas sem um devido planejamento, elas são feitas majoritariamente em bairros pobres com concentração de pessoas pobres e negras, que é a população que não é prioritária. Sendo que, se a gente analisar, por exemplo, as grandes apreensões de armas e drogas dos últimos tempos, você vai ver, não tem vítima de bala perdida. Né? Foram apreendidas agora pela Polícia Federal 1.000 armas em Nova Iguaçu. Tranquilamente. Mas se a gente vê, por exemplo, a maior chacina policial que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi ali no Jacarezinho, a gente teve 2 vítimas de balas perdidas que estavam dentro do metrô, lá longe. E um morador que estava dentro de casa. Então, assim, quem é que importa? Importa como, para quem, né? E isso aí também é indicador do calibre das armas que está sendo usada, né? Estão sendo usadas. Sem nenhuma dúvida. A gente usa calibres de armas, assim, em locais onde há uma grande concentração de pessoas. Então, assim, a chance de uma pessoa que não tem nada a ver, que não está envolvida naquela situação, ser baleada é enorme. Uma parte das vítimas sistemáticas dessa violência são as crianças e adolescentes jovens negros, né? Do sexo masculino, negros e de 15 a 29 anos. Sim. Eu acho que a gente pode afirmar categoricamente que o Brasil não se importa com as suas crianças. Esse ano nós estamos aí, né? 5 meses de 2023, a gente já teve 14 crianças baleadas, muito mais do que o do ano passado. Então, assim, a gente não se importa, essa é a realidade. Nós tivemos o caso da Agatha Félix no Complexo do Alemão, alguns anos atrás, e no Rio de Janeiro foi-se criada a Lei Agatha, que diz lá, é prioridade investigar a morte de crianças mortas violentamente no Rio. E daí? Não pegou. E daí? Porque, assim, nós temos boas leis. Nós temos boas leis para crianças, para adolescentes, nós temos boas leis que podem arregimentar isso. Mas a lei, sem, por exemplo, dar condições para a Polícia Civil investigar, não tem como. Nosso tempo está chegando no final, Cecília, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu sei que é uma armadilha. Que é o seguinte, se eu fosse convidado para ser secretário de Segurança do Rio e te ligasse e dissesse, Cecília, minha amiga, eu preciso que você me ajude. Quais são as 3 coisas principais que eu tenho que começar a fazer? O que você me diria? Essa é difícil mesmo. Mas eu acho que no Rio de Janeiro não tem como a gente pensar em uma coisa que possa minimamente dar certo sem que a gente revise, né, os quadros das polícias, porque a gente sabe que corrupção é uma coisa real no Rio de Janeiro. Então a gente precisa avaliar isso, nós precisamos definitivamente ter essa interface com o Ministério Público. O Ministério Público precisa trabalhar, precisa cumprir a sua função de fiscalizar a atividade policial, porque a polícia que a gente tem hoje só é a polícia que a gente tem hoje porque o Ministério Público que a gente tem hoje permite. Então, tem essas 2 coisas e uma terceira coisa nós precisamos ter políticas públicas baseadas em evidência. Eu acho que a prioridade para a gente pensar em políticas públicas sobre segurança no país é que os estados eles não podem lidar com toda a segurança. Porque, por exemplo, a facção que atua no Rio, ela atua no Pará, ela atua na Bahia. Então, assim, não é um problema só do Rio de Janeiro. A gente precisa de uma coordenação nacional para a segurança pública, mas entendendo que o Brasil, por exemplo, não é um mercado consumidor de drogas.
ele é um caminho. Então, assim, essas políticas, elas realmente precisam ser tratadas em outras instâncias. E não há como a gente tratar essa questão central sem falar sobre política de drogas, política de armas e racismo. Porque as políticas de drogas, elas são baseadas exatamente nisso, isso é o pilar. Então, a gente precisa lidar com isso, porque quem estabeleceu a política de drogas, lá o presidente Nixon nos Estados Unidos há muitos anos, inclusive já revisou. Já está ganhando muito dinheiro aí com o mercado legal de algumas drogas. E a gente continua aqui lidando só com as chacinas. E prendendo os meninos que estão com uma sacolinha minúscula de maconha no bolso, né? Exatamente. Ao invés de resolver o problema. Cecília, infelizmente nosso tempo acabou, mas foi uma conversa boa que não acaba, né? Nunca. Essa é uma conversa que a gente tem que manter acesa, viva e tentar ver se a gente consegue que ela chegue aos ouvidos de quem precisa dar essas prioridades, né? É isso, gente. É uma situação complicada, difícil, perigosa, mas nós temos que enfrentá-la e a sociedade civil está enfrentando. É preciso que os governos comecem a enfrentá-la para valer. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se você gostou dessa entrevista, quer revê-la ou qualquer outro episódio do Entrevista, eles estão no Globoplay. Até mais. Obrigado, Cecília. Muito obrigada.